Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num assunto que deu o que falar, a condenação do humorista Léo Lins. E para guiar a gente, temos um artigo bem interessante do Sérgio Botton Barcelos, que é professor de Sociologia lá na Paraíba. Ele traz um olhar sociológico para a coisa. Olá! Exato. E o artigo já começa colocando o dedo na ferida, né? A condenação do Lins veio por causa de piadas sobre minorias. E teve uma específica bem pesada sobre uma criança com hidrocefalia, uma condição neurológica séria. Pois é, e aí o autor lança a pergunta central, que é, tá, mas o que a condenação do Léo Lins tem a ver com a nossa vida? É por aí que a gente vai. Isso. Porque, segundo a fonte, o buraco é mais embaixo, sabe? Não é só sobre um comediante. Mexe com temas bem sensíveis. Humor, liberdade de expressão, até onde ela vai. E a nossa responsabilidade social no estudo. O artigo já encara de frente aquela defesa clássica, né? O famoso, ah, mas é sua piada. Só que o autor, bem, ele desmonta isso rapidinho. Diz que palavra tem peso, tem consequência social. Liberdade de expressão não é um cheque em branco, né? Implica responsabilidade. Sim, total. E ele usa uma imagem forte para essa defesa do é só piada. Compara com tipo um miojo vencido, rápido, sem valor nenhum e que ainda pode fazer mal, pode ser tóxico. Nossa, forte mesmo. E tem uma distinção crucial que o Barcelos faz, que eu acho bem importante. Ele separa os tipos de humor. Tem aquele humor que desafia quem tá no poder, sabe? Que incomoda os poderosos. Esse é fundamental. Mas tem outro tipo, que ele chama de coice risonho. Coice risonho, o que seria isso? É tipo, ele descreve como uma covardia mascarada de coragem. Usar o riso pra chutar quem já tá caído, quem é mais vulnerável. Entendi. Faz sentido. E ele até usa uma analogia, né? A do... Isso, a do valentão da escola. Aquele que tirava o lanche do colega mais fraco. Só que agora esse valentão tem microfone, tem palco. Isso que ele critica no humor do Lins, essa dinâmica de poder desigual. Exato. Quer dizer, usar a visibilidade para zombar de grupo marginalizado não é ser corajoso, né? Pelo contrário, o autor argumenta que isso só reforça a opressão que já existe, mas, assim, com uma capa de entretenimento. E aí o texto dá uma virada interessante, eu achei. O foco sai um pouco do Lins e vai para nós, para a audiência, para a sociedade que assiste, que ri, que valida esse tipo de coisa. Exatamente. Essa reflexão sobre o público é chave. O autor critica muito aquela mentalidade do nunca aconteceu comigo, então não existe. Isso que ele chama de usar a ignorância como argumento e o egoísmo como bússola. Bem direto. É um puxão de orelha, né? Com certeza. E isso conecta com a análise que ele faz da própria decisão judicial. Para ele, a condenação do Lynch é mais que uma punição, é simbólica. É o Estado, através do judiciário, falando: opa, tem limite. Traçando uma linha na areia. Isso. E o autor diz que essa linha serve para proteger quem critica o poder, e não quem usa o poder para humilhar quem já é frágil. Essa seria a ideia original da liberdade de expressão, né? Interessante. E ele reconhece que o próprio judiciário, às vezes... Sim, ele faz essa ressalva. Diz que o judiciário, por vezes, também faz piada de mau gosto com os pobres e os pretos. Uma autocrítica ali na análise. Mas que, nesse caso específico do Lynch, agiu para marcar essa posição, para definir um limite. Mostra a complexidade da coisa, né? Sem dúvida. E o artigo não foge da raia, ele confronta a gente, ele joga a pergunta. O que significa rir de uma piada que fala de uma criança com hidrocefalia como... como cabeça com corpo de brinde? O que isso diz sobre a gente? Sobre nossa empatia? A pergunta dele é na lata. Você gostaria que falassem isso do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos? Fique ecoando. E ele conecta essa aceitação do riso fácil sobre a dor alheia a uma tendência maior. Aquela coisa do politicamente incorreto ser usado como desculpa para preconceito mesmo. Ele chama isso de sadismo gourmet mascarado de humor ácido. Sadismo gourmet. Pesado. É. E ele vê isso em outras coisas, tipo gente filmando briga na rua, os insultos gratuitos em reality show. Ele até levanta a questão: será que a gente está vivendo uma epidemia de cinismo? É para pensar. Então, resumindo a visão da fonte, o caso Léo Lins não é só sobre uma piada ruim. É um reflexo, talvez,
de onde a gente, como sociedade, coloca os limites éticos para o entretenimento, para essa liberdade de expressão que todo mundo fala. O riso pode ser libertador, claro, mas o Barcelos alerta. Também pode ser violência, né? Especialmente quando vem da dor do outro. Exatamente. E para fechar, o artigo deixa uma provocação final que meio que vira o jogo. Ele diz assim, ó: talvez o problema não esteja só na ofensa disfarçada de piada. Talvez também esteja em quem aplaude. Joga a responsa não só para quem fala, mas para quem ouve, quem curte, quem compartilha, quem legitima, né? Uma corresponsabilidade do público, então. Forte essa ideia. E com essa reflexão sobre quem aplaude, a gente encerra essa análise baseada na perspectiva do Sérgio Botton Barcelos sobre o caso Léo Lins e tudo que ele mexe na nossa sociedade.